A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia falando da palavra do Senhor. Aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias na madrugada neste canal do YouTube, Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Aleluia. São 3h58 da manhã, terça-feira, 3 de agosto de 2026. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós temos uma palavra que está em Miqueias, capítulo de número 4, versículos de número 1, 2, 3 e 4. Aleluia, glória a Deus, que diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Aleluia, que palavra forte, né, meus irmãos? Palavra digna de toda adoração e louvor. Aleluia. Meus irmãos, Miqueias foi um profeta de Deus que estava profetizando os últimos dias da terra. Miqueias estava profetizando para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel. Mas também nós temos que entender que lá em Apocalipse também diz essa profecia, que nos finais do tempo, quando Jesus descer com a tua igreja, estabelecer Jerusalém no alto do monte, no cume do monte, todas as nações virão até Jerusalém e as guerras cessarão. Todas as nações serão ensinadas por Deus. Porém, meus irmãos, nos dias atuais, no mundo espiritual, é o que vai acontecer. Porque o Senhor, ele ensina a todos. O Senhor, ele ensina a tudo. Porque muitos estão dispersos da palavra do Senhor. Muitos estão dormindo na palavra do Senhor. Mas o Senhor, ele tem uma vitória para o povo de Deus, porque o povo de Deus, ele é selecionado. O mundo jaz no maligno, mas o povo de Deus, ele é selecionado. Um exemplo: uma pessoa, ela nasce na direção de Deus, mas com o acontecimento, ela desvirtua da presença de Deus. Olha só um exemplo. Essa pessoa, ela desvirtua da presença de Deus. Ou seja, essa pessoa, ela passa muitos anos desvirtuado, fazendo tudo que não é correto, tudo que não é justo perante o Senhor. Mas, conforme essa pessoa, ela tem uma promessa, e conforme Deus, ele justifica todas as coisas, porque é tudo dele, por ele e para ele, são todas as coisas, e vai se cumprir tudo o que está escrito nas escrituras sagradas.
Ou seja, como essa pessoa desviou dos caminhos do Senhor, com certeza no final, basta ela fazer o que ela quiser, mas no final o Senhor sempre vai a resgatar. Por quê? Porque o Senhor, ele tem uma promessa aos teus filhos. Agora você me pergunta, e quem não tem a promessa para a palavra de Deus? É muito simples. O mundo, ele jaz do maligno. O Senhor, ele estipula o que é dele. O Senhor, ele estipula quem é dele. Mas tem um porém também. O Senhor, ele aceita de bom grado a todos que se voltem para ele. Porque toda criatura salva é um deleite do Senhor, porque ele se agrada com que todos se salvam, ele se agrada com que todos sejam ensinados a palavra dele. Meus irmãos, estamos vivendo num mundo onde pessoas que deveriam ensinar não estão ensinando. Pessoas que deveriam consagrar não estão consagrando. E o povo está disperso, o povo está desviando da palavra do Senhor. Isso acontece apostasia. Meus irmãos, Jesus diz em Mateus 24, tudo virá antes de que não aconteça apostasia. Porque nós já estamos vivendo na época da apostasia, porque ninguém mais acredita em Jesus, ninguém mais quer saber de Jesus. Por quê? Porque o que estão ensinando são coisas mundanas, não estão ensinando Jesus, não estão ensinando salvação, não estão ensinando reconhecimento da palavra de Deus, não estão ensinando o arrependimento, não estão ensinando remissão de pecados. O que estão ensinando é o modo de ganhar dinheiro. Meus irmãos, a igreja se transformou numa corretora. A igreja se transformou em onde você vai na igreja, faz o teu propósito para ficar rico. E muitos estão indo atrás de riquezas, mas não estão indo atrás de Jesus. Mas uma coisa é certa, os que têm promessas virão, se voltarão para o Senhor Jesus, porque a promessa ainda está de pé. Agora você me pergunta, eu posso fazer o que eu quiser, no final do tempo Jesus vai me resgatar. Não é bem assim não. Não é bem assim. A promessa, ela sempre foi a todos, eu digo a todos que nasceram, a todos. Todos que nasceram nesse planeta Terra, não sei quantos milhões de pessoas, todos estão direcionados para a salvação, mas nem todos adquirem a salvação. Tem uma parábola que Jesus disse assim, um certo homem rico, ele vai viajar e coloca os funcionários dele para ir trabalhando na vinha dele. E ele disse, quando eu voltar, eu quero que todos estejam aqui. Porém, se ele voltar e os funcionários estiverem dormindo, receberá açoites. Mas e se ele voltar e os funcionários estiverem atentos? Ontem eu estava dizendo isso com a minha esposa. Por quê? Porque Jesus, ele é justo. Quando ele vai, ele avisa, eu vou voltar, assim como diz aos discípulos. Quando os discípulos olhavam para o céu e Jesus subindo, depois de ter crucificado, Jesus ficou 40 dias na terra, se apresentou aos discípulos, comeu peixe, comeu mel, tudo e subindo para o céu nas nuvens novamente. Os discípulos lá olhando para cima. O que os anjos disseram para eles? Vocês estão vendo esse Jesus? Da mesma forma que ele subiu, lavassuri canta, da mesma forma que ele subiu, ele descerá. É isso, ele subiu, mas ele vai descer. É isso a parábola que Jesus disse, que ele foi, mas ele voltará. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos pela volta do nosso grande Senhor. E muitos estão dispersos. Um certo dia eu estava no meu trabalho e eu dizendo isso, né?
este servo, esse humilde servo pecador estava dizendo isso. A volta de Jesus é iminente. E teve um rapaz que estava comprando coisas no meu trabalho e disse, esse é o medo de Jesus voltar. Ou seja, eu disse, então te conserta enquanto é tempo. Ou seja, essa pessoa, ela sabe da volta de Jesus, porém ainda se encontra no mundo. E a partir do momento quando esse servo falou de Jesus, ele falou assim, esse é o meu medo, de Jesus vir e eu não ir. Entenderam agora? Ou seja, as pessoas elas estão sabendo da volta de Jesus, mas ainda estão no mundo. Esse é o grande perigo. Por quê? Porque essas pessoas elas estão dormindo, essas pessoas elas estão alienadas no mundo, mas tendo consciência de que Jesus virá. Agora, se Jesus vem, arrebata a igreja e ele fica, meus irmãos, é ranger de dentes, é agonia eterna, é nojo eterno, é as trevas eternas, meus irmãos. Então, acordeis enquanto é tempo, ressusciteis enquanto é tempo, porque a palavra de Jesus ela está sendo pregada, a palavra de Jesus ela está sendo expandida, falada, compartilhada, meus irmãos. É isso que Miqueias está alertando para os dias. Miqueias está alertando porque todas as nações serão ensinadas por Deus, mas isso quando acontece? Nos fins dos tempos. Mas Jesus, ele sempre dá o alerta antes. Jesus, ele sempre dá o alerta, porque a palavra de Deus diz, nada acontece se Deus não revela aos teus. Então Deus está revelando pela palavra dele que ele vai vir e não tardará. No abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus vem, arrebatará a igreja dele e vai embora, mas ele vai voltar. E quando voltar, ele aplanará todas as nações. E nenhuma nação fará guerra contra a outra. Nenhuma nação levantará espada contra a outra. E todas as nações trocarão as espadas, trocarão as armas, e todas sentarão e são ensinadas pelo Senhor Jesus. Eita glória! O que a revelação do Senhor Jesus está dizendo? É que todos nós seremos ensinados por Deus. Todos nós teremos ensinamentos da parte de Deus, porque de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, o que ele fala será cumprido, porque a palavra dele será cumprida, será feita, queira alguém não queira, será feita, será cumprida e será ordenada, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Eita glória! Aleluia, sinto Deus aqui falando através deste servo, glória a Deus. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo, volte enquanto o Senhor está falando contigo, volte enquanto o Senhor está dizendo, volte que eu te transformarei, volte que eu te farei varão na terra, volte que te farei varoa na terra, volte enquanto é tempo que eu te ensinarei, volte que eu te explicarei todos os segredos do céu. Eita glória, labassuri canta, labassubia. Oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, meu Deus, glorificado é o teu nome, meu Pai. Glorificado é o teu nome que fala com o teu povo, glorificado é o teu nome que ensina o teu povo, glorificado é o teu nome que transforma o teu povo, glorificado é o teu nome que coloca, Pai, o teu poder naqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, porque ele voltará e não tardará, ele voltará e recolherá a tua igreja, porque ele está separando o joio, o sol, canta. Ele está separando o joio do trigo e não tardará. Meus irmãos, essa palavra é digna de adoração e digna de todo louvor, porque o Senhor está dizendo nesse momento, eu voltarei, eu separarei o joio do trigo, e aqueles que estiverem na minha presença receberão o galardão, mas aqueles que não estiverem, se conserte, se alinhe, porque voltarei. Eita glória!
Oh, meus irmãos, como está forte, meu Pai. Jesus está dizendo nesse momento, ele voltará, ele está às portas. Te conserte enquanto é tempo. Volte para os braços do Senhor, volte para o átrio do Senhor, porque o Senhor está chamando para um renovo, o Senhor está chamando para uma transformação. Porque uma coisa eu te digo, uma coisa, este servo, este humilde pecador diz a vocês, que quando Jesus me chamou, Jesus, ele me transformou, ele tirou tudo que era ruim, ele tirou tudo que era ruim, ele me limpou e levou tempo. Ele me limpou de toda amargura, ele me limpou de toda treva, ele me limpou de tudo que é azedo, de tudo que é estragado, de tudo que é vencido, de tudo que não provém das coisas do Senhor, ele arrancou de mim. Ele arrancou mágoa, ele arrancou raiva, ele arrancou ódio, ele arrancou violência. Ele arrancou tudo que não presta. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou neste servo. A palavra de Deus entrou como uma espada. Ela entrou entre o íntimo da minha alma e do meu espírito. Arrancou tudo que não presta. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela limpa. Assim como todos os dias nós tomamos banho quando chegamos do trabalho. Essa é a palavra de Deus. Porque a água, ela é limpeza. Água, ela é limpeza. Aonde tem água, tem limpeza. Aonde tem água cristalina, tem limpeza. Assim como nós bebemos e limpa tudo o que não serve, que está por dentro, a água limpa e ela sai. Assim é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é cristalina. A palavra de Deus pregada, ela é puramente Deus falando, meus irmãos. É por isso que nós não podemos engolir qualquer coisa que está por aí, meus irmãos. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus só tem um propósito. Jesus. Só tem um propósito. Arrependimento. Só tem um propósito. Remissão de pecados. Só tem um propósito. Transformação. Quando você estiver no lugar onde não está falando de Jesus, onde não está falando a tua transformação, vire as costas e vai embora, porque esta palavra, ela vai te encher tanto de coisas que não é de Deus. A palavra, quando ela é pregada, ela te enche de Deus. Quando não tem palavra, ela te enche de outra coisa, não é de Deus. Meus irmãos, todos os dias neste canal nós falamos da palavra. Todos os dias neste canal, Deus, ele opera a palavra dele. A quem quer ouvir, porque a palavra, ela tem uma direção, e essa direção é para você. É para você. É para você que ainda está no mundo. Se arrependa, te conserta diante do Senhor, porque ele virá e não tardará. Porque a vinda do Senhor está mais próxima do que nunca. Viva como se fosse o último dia na terra. Viva como se esperasse o Senhor Jesus Cristo vir. É isso que Jesus quer de nós. Andamos na terra? Andamos. Nós pagamos conta, trabalhamos. Mas faça tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Trabalhe com alegria para Jesus. Está andando? Ande com alegria para Jesus. Está pagando contas? Pague com alegria para Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele virá e não tardará. E a igreja dele partirá para a grande, formosa e poderosa Nova Jerusalém. Eita glória! Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Você está vendo esse vídeo, também não aceitou Jesus? Aceite. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o Senhor Jesus, ele mudará a tua vida. Porque a nossa vida não é aqui. A nossa vida é lá em cima. É lá no céu. É na vida eterna, a qual esperamos alegremente pela volta do Senhor.
Amém, meus irmãos? Eita glória! Até aqui falou o Senhor, aleluia! Meus irmãos, como é lindo falar da palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele é todo poderoso em todos os momentos, aleluia! Chegamos a mais um final desse canal, @Momento Único Oficial, deu joia. Meus irmãos, compartilhe essa palavra para mais pessoas saberem da palavra de Deus. Esse servo que vos fala não é nada, mas a palavra de Deus ela é tudo. Compartilhe esta palavra, porque essa palavra é digna de toda adoração, de todo louvor e de todo conhecimento. Porque o amor de Deus ele está sobre nós. O amor de Deus ele está sobre aquele que ouve, pratica e deixa multiplicar a presença dele. Amém, meus irmãos? Chegamos mais no final, @Momento Único Oficial com 2F. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Chegamos mais um fim desta palavra. Amanhã pela madrugada tem mais. Aleluia. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais.